Meus amados alunos, como vocês estão? Bem, né? Eu espero que sim e acredito que sim, tá bom? Hoje nós vamos fazer aula de língua portuguesa, nós vamos fazer o LIP, o livro grande, e nós vamos fazer as páginas 31, 32, 33 e 34. Pro, mas que tanto? Não, tem muita leitura e alguns exercícios. Então, nós vamos ler juntos, ver os exercícios, vocês farão os exercícios dessa vez e eu trarei a correção no final do vídeo, tá bom? É gostoso, é divertido, são exercícios legais de se fazer, tá bom? Vocês vão gostar da aula, então vamos começar. E nós estamos falando de café da manhã, né? Nas aulas passadas nós falamos, vimos exemplos de cardápios de café da manhã, nós vimos qual era o modelo de café da manhã que mais se parecia com o nosso. Conversamos que não são em todos os lugares que as pessoas comem como nós, tomam o mesmo café da manhã, que os alimentos podem variar de uma região para outra do nosso próprio país e quem dirá então dos outros países. Eles têm costumes e cultura diferente do que comer no café da manhã. Então, vamos continuar falando desse assunto super interessante que a gente estuda um pouco da cultura do outro e conhece um pouco mais da nossa cultura também. Então, vamos lá. Vamos ver essa imagem do nosso livro da página 31 e ler a legenda. Café da manhã tradicional no Japão, composto por arroz branco, peixe grelhado, omelete, algas, legumes, entre outras iguarias. Outros pratos típicos de lá, quando diz iguarias, tá bom? Olhem para vocês verem. Talvez vocês tenham levado um susto, né? Um choque. Arroz, peixe grelhado, legumes, omelete no café da manhã. Pois é, né? Em outros países é comum se alimentar diferente de nós. Não é todos os lugares que se alimentam igual a nós, tá bom? Até uma dica que eu dou para vocês é que vocês pesquisem, né? Coloquem na internet cafés da manhã pelo mundo, né? E vejam o que aparece. Vocês verão que cada país come de uma forma. Alguns comem bacon de manhã, outros comem sopa, salsicha, e vocês vão ver que é diferente do nosso modo de se alimentar, tá bom? Isso vocês até sabem, mas assim vocês podem conhecer mais os pratos. Então vamos ler aqui embaixo, olha. No começo do capítulo, quando a gente começou esse capítulo, vimos que o café da manhã varia pelas regiões do nosso país. Como você acha que é o café da manhã ao redor do mundo? Para responder a essa pergunta, você e seus colegas vão preparar uma apresentação. Para isso, siga as instruções que o professor vai passar. Nós não vamos fazer uma apresentação, né? Nós não estamos na escola, então nós não vamos fazer, mas nós podemos conversar aqui depois que vocês pesquisarem, tá? Quais os tipos de café? Pesquise. Café da manhã em Portugal, café da manhã na Espanha, café da manhã na China. E aí vocês podem me contar como ficará, né? Fica esse café da manhã, como é esse café da manhã em outros lugares. Nós já sabemos, nós vimos no início do capítulo, que no nosso país muda, né? Nós vimos o cuscuz, a tapioca, que não é um costume grande nosso de tomar café da manhã com eles, mas em outros estados do nosso país é comum, é normal. E as pessoas gostam desse café da manhã. Se elas comem é porque elas gostam, estão acostumadas com ele. Então, nós podemos conversar e combinar depois como vocês vão fazer para falar sobre o café da manhã pelo mundo. Eu posso colocar em postagens, tá bom? Fiquem tranquilos que eu vou colocar em postagens um dia para nós conversarmos sobre essa pesquisa que vocês vão fazer, tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui embaixo que tem uma brincadeira que vocês podem realizar em casa com a família. Que fruta é? É o nome da brincadeira. Quais são os materiais? São cartas disponíveis lá do material de apoio. Qual é o objetivo do jogo? Descobrir a fruta descrita pelo colega. Participantes, de 2 participantes até 4. Qual que é a regra dessa brincadeira? Fazer um
monte com as cartas viradas para baixo. Cada jogador, em sua vez, retira uma carta e, sem mostrá-la aos colegas, descreve a fruta representada. Quem adivinhar primeiro fica com a carta. Ganha quem conseguir reunir mais cartas. Vocês vão ver que lá no material de apoio tem figuras iguais a estas aqui do lado. Morango, goiaba e outras. Vocês vão destacar e recortar, né, cada carta e vão fazer uma pilha de cartas, uma em cima da outra virada para baixo. E aí vocês podem tirar para o ímpar, ou então pedra, papel e tesoura, para ver quem começa. Depois vai fazendo o sentido que cada um tira uma carta. Por exemplo, eu vou começar, eu vou tirar uma carta, eu não vou mostrar a vocês qual é a minha fruta. E eu vou começar a falar para vocês sobre as características da minha fruta. Então eu vou dizer assim: olha, já pensa aí. Não, finge que eu tirei uma carta e vocês não sabem qual é a fruta e tem que adivinhar. A fruta que eu tirei, ela é verde. Ela é, mais uma dica, azeda. E ela tem pelinhos marrons por fora. Vocês já sabem que fruta é essa que eu acabei de descrever? Aqui nessa brincadeira é sobre a gente falar sobre as características de um objeto ou de alguma coisa. No caso aqui é de um alimento, as frutas, né? E aí a gente fala das características de como ela é. Quem adivinhou aí qual é? Verde, azeda, com pelinhos marrons do lado de fora. Acertou quem pensou que é o kiwi. Quando eu falei aqui para vocês, eu pensei no kiwi. Eu falei de como o kiwi era, o gosto que ele tinha, a cor que ele tinha, né? E vocês vão fazer isso com as cartinhas. Quem acertar, fica com a cartinha. E aí passa para o próximo retirar uma cartinha e também falar. E as pessoas adivinharem. Quem acerta, fica com a cartinha. Quem estiver com mais cartinhas no final venceu, porque é a pessoa que mais identificou as frutas através das características que elas têm, tá bom? É bem divertido esse jogo, é bem legal brincar. Brinquem com os familiares, tá bom? Façam a brincadeira aí na casa de vocês. Página número 32. Clique no texto, a seção Receitas. Vamos falar de receitas. Em algumas regiões do Brasil, é bastante comum comer pão de queijo no café da manhã. Aqui é uma dessas regiões que é comum. Acompanhe a leitura de uma receita desse saboroso alimento. Pãozinho de queijo. Ingredientes: meia xícara de leite, meia xícara de óleo, uma colher de sopa de sal, meio quilo de polvilho azedo, um ovo, uma xícara de queijo parmesão, uma xícara de água morna. Para fazer uma receita, eu preciso separar todos esses ingredientes, né? As quantidades é a metade de uma xícara, é uma colher, é meio quilo. Então, eu tenho que deixar tudo separado quando eu começo uma receita disso que eles pedem. Depois, começa o modo de preparar, o modo de misturar esses ingredientes. Então, olha só. Primeiro, pré-aqueça o forno em temperatura média ou alta. Já deixe o forno quente para depois pôr o pão. Depois, pegue uma panela com cabo grande e coloque o leite, o óleo e o sal. Tudo aqueles ingredientes ali que eu separei pela quantidade eu vou colocar agora junto. O leite, o óleo e o sal. Quando levantar fervura, despeje sobre o polvilho. Atenção, nunca manipule alimentos ou utensílios quentes sem a presença de um adulto. Vocês já sabem, né, que para prevenir acidentes vocês devem ficar longe do fogão e de itens quentes, tá bom? Então você ferveu o leite, o óleo, o sal, você vai pôr em uma vasilha o polvilho, que é uma farinha, tá? O polvilho é uma farinha fininha, e vai colocar esses itens quentes no polvilho. Misture com uma colher até esfriar um pouco. Junte nessa mistura que a gente já fez do polvilho com os líquidos quentes. Junte, coloque ovo, o queijo e misture com a mão, porque já vai ter esfriado. Aí acrescente água morna aos poucos até formar uma massa. Depois faça as bolinhas e asse por 20 minutos até ficarem prontos. Essa receita é verdadeira. Quem quiser testar e fazer em casa, pode fazer, tá bom? É uma receita verdadeira.
Ah lá, olha, está disponível essa receita no site do mundoglobe.globo.br. Então, é uma receita verdadeira. Vocês podem fazer, pode abrir o nosso livro aqui lá na cozinha com os familiares e fazer essa receita, sempre com a ajuda de um adulto. Página 33. Agora começa as perguntas sobre essa receita. Vamos ver. Converse com o professor e os colegas sobre as questões a seguir. O que a receita ensina a preparar? A receita tem um nome, né? Que ela vai preparar um alimento. Qual é o alimento? Ali, pãozinho de queijo. Essa receita ela é doce ou salgada? Que ingredientes comprovam isso? Vocês vão falar, pão de queijo é salgado, porque vocês já conhecem pão de queijo. Mas quando você lê a receita de um alimento que você não conhece, como você sabe se o alimento é doce ou salgado? No caso do pão de queijo, o que, que a gente encontrou aqui, falando se é doce ou salgado? O ingrediente que diz uma colher de sopa de sal. Ele é salgado. Se fosse de açúcar, ele seria doce. Então, o que identificou aqui que ele é salgado é que pediu para pôr uma colher de sopa, uma colher cheia de sal, tá bom? Então, é uma receita salgada. Letra C. Aqui nós estamos só conversando. Explique o que significa pré-aquecer o forno. Em sua opinião, para que esse procedimento é necessário? O que significa pré-aquecer o forno? E por que ele é necessário? Vocês já sabem ou vocês pensam sobre isso? Por que que eu tenho que, antes de pôr o pão de queijo, já ligar o forno? Eu não posso ligar na hora. O que que vocês pensam sobre isso? Tem alunos que já participam mais na cozinha com os pais e podem saber. Aqueles que não participam, então pense, por que será que tem que ligar bem antes o forno para ele se aquecer? Pré-aquecer, né, pessoal, o forno significa aquecer ele antes de colocar o alimento, né? Antes de o alimento entrar, ele já ficar quente. Muitos alimentos pedem para aquecer o forno, para estar, né, com lá dentro com um ar já quente, né, de estar ligado para colocar o alimento. Número 3. Agora que vocês vão escrever. Faça listas dos utensílios usados na preparação dessa receita. O que são os utensílios? São os objetos de cozinha que a gente utiliza. E onde está a proa na receita que fala esses objetos de cozinha? Porque para fazer um alimento, eu não coloco dentro para misturar uma xícara, uma colher, eu coloco alimentos, né? Mas aqui no ingredientes, olhem só aqui, nesses botõezinhos. Todos eles falam para usar um utensílio de cozinha para medir o leite, o óleo, o sal, o queijo parmesão e a água morna. E aqui também fala que você vai precisar de alguns objetos da cozinha para esquentar os alimentos, para depois colocar as bolinhas. E aí, o que que precisa para fazer esse pão de queijo? Quais objetos de cozinha eu preciso ter para separar? Vocês vão olhar aqui e escrever na número 3. Uma dica que eu já posso dar de um utensílio doméstico de cozinha: xícara. Olha só, a receita fala para pôr a metade de uma xícara de leite, a metade de uma xícara de óleo, depois aqui usa a xícara de novo, uma xícara de queijo parmesão, uma xícara cheia de água morna. Então eu já dei uma dica. A xícara é importante na hora de fazer a receita, porque ela ajuda a separar as quantidades. E tem mais, viu? Tem muito mais aqui que é importante ter para fazer essa receita. Então vocês vão ler, colocar a xícara, né, que nós já conversamos, e ver quais são os outros utensílios e colocar na número 3. Eu vou voltar no final e mostrar a correção para vocês, tá? Não se preocupem. Agora, nós vamos, depois desse exercício, pausem o vídeo, façam o exercício e depois voltem aqui para continuar. Então, aqui embaixo agora, na seção lápis na mão, nós vamos ver uma receita que está lá na outra página, na última página que nós vamos fazer hoje, que é a página 34.
Leia o modo de preparo desta receita e preencha a lista de ingredientes. Chama biscoito cri-cri. Também é um biscoito verdadeiro. Se vocês quiserem fazer em casa, sim, pode fazer. Só que na receita, olha só, aqui nós vamos colocar nesses botõezinhos os ingredientes. Mas não tem os ingredientes igual lá do pão de queijo que a gente separa. Aqui já tem o modo de preparo. E nós vamos precisar ler aqui e colocar os ingredientes que foi usado aqui. Então vamos ver, olha, modo de preparo. Separe as claras das gemas de 3 ovos usando 2 tigelas. Nesse quesito número 1 aqui, o que precisa para essa receita do biscoito cri-cri? Precisa de 3 ovos, já disse. Ele diz que depois para separar as claras das gemas, mas os ingredientes, o que você precisa para fazer? 3 ovos. Então, vamos lá em cima, aqui no primeiro botãozinho e vamos escrever 3 ovos. Põe o número 3 e escreve ovos. Pode pôr o número quando é assim. No segundo, adicione uma xícara de açúcar. Ó, já disse o outro. As gemas e mexa bastante com uma colher de pau, até que a mistura fique completamente branca e o açúcar esteja dissolvido. Então, o açúcar tenha desmanchado, tá bom? Ali. Então, aqui também já disse mais um item que precisa. Uma xícara de açúcar. Vamos aqui voltar na página e escrever em um botãozinho. Põe o número 1, escreve xícara de açúcar. Só copiar aqui, olha. Está tudo aqui, tá bom? Olha, não tem erro. Parte 3 da receita. Acrescente as raspas de uma casca de limão e meia xícara de farinha, sem deixar de mexer, para que a massa fique homogênea, fique lisinha, a massa fique lisinha, sem pelotinhas, tá? Então, o que mais precisa aqui? De um limão para poder fazer as raspas da casca dele, coloquem lá, um limão e meia xícara de farinha. Escreva meia xícara de farinha. 4. Bata bem as claras, né, que sobraram lá das gemas, que ficaram em outra tigela, até o ponto de neve. Já viram falar isso? Bater as claras do ovo, que é a parte branca, transparente, até virar ponto de neve? É quando batemos as claras dos ovos. Elas vão se enchendo de ar e se transformando numa espuma branca e leve. Quando fica assim, é que as claras estão em ponto de neve. Então você bate, 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 bate sem parar, né? Ali a parte branca do ovo e entra ar nela, né? Nesse processo e ela fica parecendo uma espuminha de neve, bem branquinha. Acho que vocês já devem ter visto em casa ou alguém fazendo. Em muitas receitas pede para fazer isso, tá bom? Olha, aqui não disse nada sobre o que precisa de novo, né? De ingredientes. Os ovos a gente já colocou. Número 5. Acenda o fogo em fogo médio e deixe aquecendo. Então, põe o fogão no fogo médio e deixe aquecendo. Forre uma assadeira em papel alumínio. Número 7. Com saquinho de confeitar, espreme a massa de biscoito em forma de língua, que fala aqui, né? Que é bem assim compridinho, para fazer os biscoitos compridinhos. Número 8. Ponha no forno e deixe assar por 20 minutos ou um pouco mais até ficar bom. Você tem que ver, né? Se o biscoito não está cru, se ele já está mais douradinho. E essa receita também é uma receita que existe, olha. E ele está em um livro que chama Come, Come, Pais e Filhos na Cozinha, né? Receitas que pais e filhos podem fazer na cozinha. Então, agora, vocês já foram lendo junto com a Pro, escrevendo os ingredientes que precisa aqui. Então, agora a gente já sabe quais os ingredientes e esse é o modo de preparo. Número 2, o último exercício da aula. Pinte as imagens que representam os utensílios necessários para preparar essa receita. Vocês estão vendo que tem muitos desenhos aqui. Só que vocês só vão pintar os utensílios de cozinha que era necessário para fazer a receita. Eu vou dar um exemplo.
Separe as claras das gemas de 3 ovos usando 2 tigelas. Lê um por um, igual a gente fez. O número 1, o número 2. No número 1, o que precisava para separar os ovos, as claras das gemas? Tigelas. Eu venho aqui e pinto a tigela. Número 2, adicione uma xícara de açúcar. Aqui já fala outra, ó. Xícara. Precisava de xícara. Pinte a xícara. Leia toda a receita novamente e vai pintando o que vocês precisariam para fazer esta receita, tá? Tem itens aqui que não vai precisar, então não vai pintar eles, é para confundir vocês. Então, por isso que tem que ler novamente a receita, tá bom? Pausem o vídeo, façam isso e voltem aqui comigo que eu vou mostrar a correção. Faça primeiro, é mais legal vocês fazerem do que assistir a correção e já fazer tudo com a Pro, sem fazer sozinhos, tá bom? Então vamos ver a correção a partir de agora. Só para quem terminou, viu? Então a Pro já colocou aqui aonde tem, que é o meu livro do professor, e eu disponibilizo eles para vocês verem, tá? Tudo o que são as respostas, todas que são as respostas às atividades, tá? Então, olha, aqui conta que pré-aquecer o forno antes, ó, página 31. Pré-aquecer o forno antes, né, é acendê-lo, tá bom? Respeitando o passo a passo que a receita pede. E aqui está a explicação. Aqui fala que conta preparar um pão de queijo, que a receita é salgada, porque nós temos o sal lá nos ingredientes do pão de queijo. E olhem aqui, quais são os utensílios de cozinha usados para fazer o pão de queijo? Panela de cabo grande, colher para mexer a massa, tigela para misturar os ingredientes. Talvez aqui falam que vocês citem a xícara, porque a gente usou a xícara como medida. Está certo, a xícara também. A Pro vai aumentar aqui para vocês acompanharem. Só um minutinho, vou pôr para cá. A Pro só quer aumentar. Só um minutinho para vocês acompanharem. É melhor. Pronto. Olha só, agora vocês conseguem ver melhor. Esses foram os utensílios que era preciso para fazer o pão de queijo. Agora nós vamos falar do biscoito cri-cri. Olha o que precisava do biscoito. 3 ovos, uma xícara de açúcar, um limão, meia xícara de farinha de trigo. Poucos ingredientes, é um biscoito que não dá trabalho fazer em casa. E aqui vocês leram, né, para poder fazer aquela atividade. E quais são os utensílios de cozinha que vocês deveriam pintar aqui? Vamos ver. Ó, vocês deveriam pintar a tigela, a colher de pau, a xícara, o batedor de claras, a assadeira, o saco de confeitar. Certo, crianças? O saco de confeitar é este aqui, olha. E o outro também que bate as claras é este aqui, tá bom? Para quem não conhece. Não deveria pintar o rolo, não precisou de rolo na receita, não precisou dessa pá, não precisou de liquidificador, certo? Aquela pá é a colher de... a colher de pau está aqui embaixo. Não, a Pro tinha se confundido. Então, vocês deveriam, né, ter pintado esses utensílios. Mas se vocês erraram, é só apagar e corrigir agora que vocês já estão assistindo a essa correção. Tanto da escrita quanto aqui da pintura. É só voltar o vídeo na correção que precisa, pausa ele e aí vocês copiam a versão certa, tá? Se vocês erraram. Tudo bem? Então, a nossa aula termina hoje.
por aqui, tá, crianças? Gostei bastante de fazer essa atividade com vocês. Acredito que vocês também tenham se divertido, porque é uma atividade legal. E agora vocês já têm duas receitinhas para fazer em casa com os pais. Façam e me contem depois se ficou bom, viu? Vou querer saber. Tirem um tempinho para fazer essas receitinhas aí para um café da tarde, tá certo? E me contem. Eu encerro a aula aqui hoje, então nós nos vemos na próxima aula. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, crianças!